Buenas pessoal, eu sou o Cormano, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de Digimon aqui no canal. E hoje eu estarei fazendo mais um deck profile para vocês, que será de um deck meu dessa vez, né? Será um deck de Sukamon, né? Ou deck de Etemon, como vocês preferirem. Mas antes da gente ir para o deck profile propriamente dito, já vamos deixar aquele pedido de praxe, se inscreve no canal. Deixa seu like, comenta aqui embaixo qual o próximo deck que vocês querem ver aqui no canal que eu vou estar trazendo para vocês. Agora, um pequeno momentinho de pausa para a divulgação então da parceira do canal e em seguida começamos com o deck profile do Sukamon. Se você não sabe onde comprar as suas cartas, eu lhe apresento a MIP Cards. Lá você encontra cartas avulsas, decks, lotes, playmats, deckbox, sleeves e muito mais. Dá uma passadinha por lá e utiliza o cupom CORMANO5 que eu estarei lhe dando um desconto nas compras acima de R$ 100. Então tá pessoal, estamos aqui então para começar mais um deck Profile e eu vou começar então com os Digimons de nível 3, né? No deck de Sukamon ou no deck de Etemon, eu começarei utilizando 4 Shumons. Vou botar mais para cá aqui, tá? 4 Shumons da BT11, tá? Porque então, quando ele desenvolve para um Digimon com Sukamon no nome, ele reduz o custo de evolução em 1, né? E seu efeito de herança, e quando for deletado, se ele tiver Sukamon ou Etemon no seu nome, eu posso jogar um Shumon, né? Do meu trash suspenso na mesa. Então é um Digimon que acaba voltando, né? E aí depois nós temos 4 do Monmon, também da BT11. Ele não pode ser retornado para a mão, nem pro deck por efeitos do oponente. E no final deles ainda temos mais 4 Junkmons da BT6, tá? Seu efeito de herança é quando for deletado ganha uma memória. E um Tapirmon, que, ó, tá? Um Tapirmon, então, da BT9, tá? Aqui, quando ele tiver duas, quando esse Digimon tiver duas ou mais cores, esse Digimon terá mais 1000 de DP. Pessoal, vocês vão perceber que esse deck, ele não é um deck competitivo, é um deck bem farfanzinho assim. É um deck que eu montei com as cartas que eu tinha, tá? Eu até comprei alguma coisinha que eu achei baratinha. Não é um deck caro, é um deck que vocês conseguem montar ele bem baratinho. E existe umas maneiras de deixar ele mais competitivo e também, consequentemente, investindo mais. Mas o foco aqui era um deck que desse para jogar, que desse para se divertir com a gurizada que joga comigo e que fosse barato. Montei esse deck, né, preto com uns pedacinhos de amarelo. Então, esses são os Digimons de nível 3 que nós temos, tá? Aqui, nesse deck. Seguindo para os Digimons de nível 4. 4 Sukamons da BT11. Ó. Só que se eu desligar aqui não melhor? Tá? E um Sukamon da BT3. Tá? Por que 4 e 1? Porque era o que eu tinha. Então, estou utilizando. Esse aqui, da BT11, que eu estou utilizando 4 cópias, tá? Quando ele é deletado, tu revela top 3, adiciona um Shumon, Sukamon ou Etemon para sua mão e dá trash no resto. Seu efeito de herança, tá? Se esse Digimon seria deletado por deletar um outro Digimon com Sukamon no seu nome, eu posso prevenir que ele seja deletado. Depois nós temos esse Sukamon aqui, que seu efeito é, ao ser deletado, revela top 3. E vocês podem jogar um Shumon sem pagar o seu custo, tá? E coloca o resto no fundo em qualquer ordem. Botei todos os Sukamons que eu tinha para montar o deck de Sukamon, porque eu vou precisar de Sukamon nesse deck. Depois nós temos os 4 cópias do Geremon, também da BT11, tá? Então, esse aqui, o nome dele é tratado como Numemon. Temos algumas cartas que interagem com Numemons nesse deck, né? E aí, seu efeito on play, né? Por dar trash numa carta com Numemon, Sukamon, Nanimon ou Etemon, no seu nome, né? Da sua mão, compre 2 cartas. Então, dá one play nele, descarta uma e compra 2. É basicamente a função desse bicho aqui no deck. E para completarmos, então, temos mais 3 Nanimons,
da BT6, ó. Que seu efeito na segurança, tá? É ao final da batalha, ele é jogado sem pagar o seu custo. E para terminar, então, eu botei um Monocromon. Ele tá aqui porque ele é o blocker do... Esse deck não tem muita defesa, eu botei um blocker aqui para tentar dar uma segurada. Ele não é um bicho que vocês vão querer atacar com ele, porque seu efeito é que quando ataca perde 3 memórias. Mas ele é um blocker, ele é um Digimon vermelho e preto, então é um Digimon que é muito interessante a gente ter ele na pasta, porque eventualmente a gente vai acabar colocando ele em algum deck por causa disso, tá? Então esses são os Digimons de nível 4, vamos para os Digimons de nível 5. Nos Digimons de nível 5 nós temos 3 tipos de Digimons, começando com 4 Etemons da BT11, tá? Ele pode evoluir por 3 de um Sukamon. Quando ele digivolve ou quando ele é jogado, por dar trash num Sukamon da sua mão. Ou na linha evolutiva dele, né? Até o final do turno, um dos Digimon do seu oponente recebe menos 3.000 de DP e Security ataque menos 1. Então por que eu foquei em todos os Sukamons que eu tinha no deck? Pra gente poder ter alvo para descarte também com essa carta aqui, né? Mais uma utilidade para eles. E seu efeito de herança, em todos os turnos, quando esse Digimon seria deletado, eu posso deletar um outro Sukamon para prevenir que ele seja deletado. Então, é uma maneira de segurar o Etemon na mesa. Depois, 4 Etemons da EX1, tá? Quando ele digivolve para um Digimon com Etemon no nome, que você já deve imaginar quem é que vai vir depois dele, você pode reduzir o custo de memória em 1. Né? Se quiser fazer um King Etemon ou um Metal Etemon em cima dele, diminui o custo em 1. E seu efeito de herança é se esse Digimon tiver Etemon no seu nome, ele ganha Jamming, né? Que ele não pode ser deletado em batalhas contra Digimons da segurança. E aí sobrou um espacinho e eu acabei optando por botar um Gigadramon aqui. Foi o que sobrou e foi o que eu tinha, né? Esse aqui é da BT6, tá? Seu efeito de herança é que no turno do seu oponente, esse Digimon ganha 2.000 de DP. No seu turno ele é tratado como vermelho. Mas, então, esses são os Digimons de nível 5 que eu estou utilizando nesse deck. Eu joguei uma partida com o Lance do TCG Zone, né? Com esse deck aqui. E ele jogou relativamente bem contra o starter deck do Beelzebumon, né? Ou do Beelzemon, né? Como vocês preferirem. Então, esse deck consegue fazer umas coisinhas bem interessantes. De nível 6, então, Metal Etemon. Esse aqui, ele é da EX1, tá? Ó, para cada Digimon com Etemon no seu nome, no seu trash, esse Digimon tem mais 1.000 de DP. Então vocês vão parar para analisar que nós temos 8 Etemons de nível 5, né? Se tiver mais algum desse aqui, então pode ter um Digimon com um DP bem considerável na mesa. E quando ele é deletado, ele dá D-Digivolve no Digimon do oponente. Então bem interessante. E para finalizar, os Digimons de nível 6, outro Metal Etemon, 4 cópias dele também. Só que esse da BT11. Quando ele é jogado ou quando ele é digivolvido, né, revela top 4 e você pode jogar qualquer número de cartas que tenha Shumon, Sukamon ou Etemon em seu nome, até o total de custo de jogo 7 ou menos, sem pagar o seu custo. E aí, dá trash no resto. Então, qual é o foco aqui? O foco é revelar as cartas, encher a mesa de bicho, bater com o Monterel de bicho e tentar limpar a segurança do oponente o mais rápido possível. Sobrou espaço para 7 cartas desse deck. Eu optei por utilizar 4 options da Kuriskik, quer dizer, desculpa. Ó, quando essa carta é utilizada, se você tem um Tamer preto em jogo, reduz o custo em 1. Não estou utilizando o Tamer nesse deck, mas seria uma boa, né? Desceria essa carta por 1, né? Ela custa 2. Seu main effect, então, até o fim do turno do seu oponente, um dos seus Digimon com Numemon, Sukamon, Nanimon ou Etemon no seu nome não pode ser bloqueado e ganha. On the action ganha 3 memórias. Então tu pega um bichinho fraquinho, como por exemplo
O próprio Nanimon aqui. Deixa eu pegar um Nanimon aqui. Como por exemplo, é um Digimon com 2000 de DP, né? Joga isso aqui, bate com ele. Se vocês revelarem um Digimon, provavelmente esse aqui será deletado, porque ele tem apenas 2000 de DP. Essa aqui triga, ganha 3 memória, continua jogando como se o turno tivesse começado de novo, né? Porque voltamos a 3, tá? E seu efeito na segurança, quando ela é revelada, né? Quando ela é checada, revela top 3. Você pode jogar um Digimon preto com custo de 3 ou menos, sem pagar o seu custo nela. E o resto da trash. Então, 4 da Kuriskiki, desculpa. Depois, 2 cópias da Parabolic Junk. Poderia ser 4. É bem interessante que se tiver 4 dela. Mas eu estou utilizando assim por enquanto, tá? Um dos seus Digimons ganha, ao ser deletado, ganha 2 memórias até o final do turno do seu oponente. Então, imagina se vocês conseguem jogar, por exemplo, essas duas no mesmo Digimon. Seu Digimon vai ser deletado, ganha 5 memórias, por exemplo. Tu não vai querer utilizar as duas ao mesmo tempo, a não ser que a situação esteja muito ruim para vocês, mas é uma ideia, né? Então, o foco das duas é basicamente ganhar memória deletando os Digimons fracos desse deck, porque nós temos como trazer de volta. E para finalizar o deck, uma Looking Back on the Good Times, tá? Basicamente, ela dá de Digivolve 1 em um Digimon do seu oponente. E depois, se aquele Digimon tiver custo de jogo 4 ou menos, deleta ele. Então, vamos supor aqui, vamos dar um exemplo para vocês assim. Um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Aqui, vamos pegar 2 Digimons aqui. Aqui, ó. Peguei o Monochromon como exemplo, tá? Ele dá D Digivolve. Se ele dá D Digivolve, quer dizer que todos os Digimons que estão acima do nível 3, eles podem receber D Digivolve. Então vocês vão tirar a carta de cima desse Digimon. Então sai o Monochromon, fica o Shumon embaixo. Agora, se ele tem custo 4 ou menos, ele é deletado. Sai da mesa. Então é uma carta bem interessante, tá? Para se utilizar em deck preto, essa carta aqui, todo mundo que joga de preto tem que ter na pasta. Essa aqui, ou Laser Cannon, que faz praticamente a mesma coisa. É muito interessante ter essa carta no seu deck. E nas Digitamas, eu estou usando o que eu tinha, né? Que é 4 Coromons da BT11, tá? Que quando um Digimon do seu oponente é deletado, se esse Digimon tiver Greymon no seu nome, compre uma. Então ele não vai comprar, né? Porque eu não tenho nenhum Greymon no deck. Ele tá aí basicamente para acelerar o deck, porque jogar com Digitama é sempre melhor. Agora, pessoalzinho, vamos dar uma passadinha ali na MIP para dar uma olhadinha nos preços das cartas para vocês verem como esse deck é barato. Vamos lá, pessoal, então vamos dar uma olhadinha aqui no site da MIP Cards, como vocês podem ver, tá? Vamos ver, então, dar uma ideia nos preços das cartas desse deck, vamos ver o que a gente acha. Primeiro, começamos com o Shumon. Bom, o Shumon que a gente utiliza não tem para vender, mas, por exemplo, poderia ser esse Shumon aqui que está 90 centavos, né? Ou poderia ser qualquer um dos outros, né? Como, por exemplo, esse Shumon aqui com R$1, por exemplo. Porque o foco desse deck é ser um deck barato. Depois nós temos Mon, que eu utilizei. Deve ter um monte. Ó, 70 centavos. Nanimon. Ó, 1,50. Então é tudo nessa base que tá o preço desses Digimon. Sukamon, por exemplo. Ó, o Sukamon que eu tô utilizando, esse aqui não tem valor. Esse aqui deve ser o mais carinho, tá R$7 aqui na MIP. Etemon, por exemplo. Ó, esse Etemon que eu tô utilizando tá R$90, tá? E esse outro que eu tô utilizando tá R$90, 90 centavos, desculpa. E esse outro que eu tô utilizando tá R$2. Poderia ser um Etemon desse aqui de R$1? Poderia. Poderia ser um King Etemon desse de 1,50? Poderia também. Ó, os Etemons que eu tô utilizando de nível 5, ó, um tá 50 centavos, o outro tá 1,30. Então, pessoal, aqui temos várias maneiras de mostrar pra vocês coisas que daria pra colocar nesse deck. Mas uma carta que eu vejo o pessoal colocando muito nesse deck aqui, que é o Omnimon Zuarte,
pessoal utiliza, eu tenho visto bastante ele aparecer por aqui. Deixa eu ver se nós temos ele disponível. Ó, tá na casa dos R$ 50. Então, se vocês forem colocar um Digimon desse tipo aqui, vocês já vão deixar o deck de vocês um pouquinho mais competitivo. Aí eu não sei se esse seria um deck que vocês gostariam de investir. Eu acabei montando esse deck porque eu já tinha quase todas as cartas. Eu comprei ali pouquinhas cartas. Um dos Etemon eu comprei. Os Nanimon acho que eu comprei também. E o resto eu tinha. Entendeu? Então aqui uma maneira de mostrar para vocês assim que vocês conseguem montar um deck mais ou menos parecido com esse meu. De maneira bem tranquila, de maneira bem fácil. Né? E de maneira baratinha sem gastar muito. Tá, pessoal? E lembrando para vocês então que a MyPcards ela é parceira do nosso canal. Então, se vocês quiserem fazer uma compra aqui, né, na MyPcards, utilizem o cupom CORMANO5, que é esse que está aparecendo aí na tela para vocês, ao finalizar as compras, tá? E vocês receberão desconto nas compras acima de R$ 100. Tá, pessoal? Então, aquele abraço para vocês. Muito obrigado a todo mundo que observou esse vídeo até o momento. Vejo vocês no nosso próximo vídeo com mais TCG aqui no canal. Pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo e eu te vejo daqui a pouquinho. Eu fui.